Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. No tema da aula de hoje, nós iremos falar sobre a Conjuração Baiana. Vamos lá? Bom, gente, a Conjuração Baiana é um movimento que vai se dar dentro da região da Bahia, no território brasileiro, e esse movimento ele vai ser influenciado pelas ideias da Revolução Francesa e pela independência dos Estados Unidos. Então, aquelas ideias dos filósofos iluministas que vão influenciar a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos também vão influenciar o movimento da Conjuração Baiana. Que ideias eram essas? A ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, é justamente aquela ideia de você conseguir constituir uma sociedade de forma mais igualitária, mais justa. Bom, a Conjuração Baiana é um movimento que vai ocorrer em 1798, próximo aí do movimento da Inconfidência Mineira, que nós falamos na aula passada, e é um movimento que vai ter propostas mais sociais, diferente da Inconfidência Mineira. Então, a Conjuração Baiana ela vai ter propostas de igualdade racial, abolição da escravidão, o fim dos privilégios e das regalias das elites sociais. Então, na prática, na ideia prática, o movimento ele queria que as camadas populares, que eram os artesãos, os soldados e os pedreiros, passassem a ter aí direitos políticos e econômicos. Bom, quais vão ser as causas que vão levar à Conjuração Baiana? Então, primeiro, em 1763, a gente tem a transferência da capital brasileira da Bahia para o Rio de Janeiro. E aí o que acontece? A Bahia acaba perdendo a sua importância, tanto econômica quanto política, dentro do território brasileiro. Então, ela não recebe mais os investimentos e a atenção da coroa portuguesa que recebia no início da colonização, porque agora todo o interesse estava focado no Rio de Janeiro e na região de Minas Gerais, que era onde se tinha a exploração do ouro. É um momento em que você tem um alto índice de desemprego e muita miséria e fome por parte da população. Por quê? Enquanto a região mineradora estava ganhando a atenção da coroa portuguesa, a região da Bahia ela meio que foi abandonada, o Nordeste brasileiro foi abandonado e nós estávamos vivendo o período da crise da cana-do-açúcar, que era a principal renda daquelas regiões. E aí o que vai acontecer? Com a crise da cana-de-açúcar a gente vai ter muito desemprego, miséria por parte aí da população. Para somar a tudo isso, a gente tem a incapacidade da Câmara de controlar os preços da carne e do pão, que eram fundamentais aí na alimentação para as camadas mais pobres. Por quê? Porque na região das Minas, como o pagamento era em ouro e tudo mais, o preço do alimento naquela região mineradora era muito alto. E aí, alguns comerciantes começaram a querer cobrar o mesmo valor que eles cobravam nas regiões mineradoras nas outras regiões do Brasil. E dessa forma, o preço de alimentos básicos começou a subir muito e a população mais pobre começou aí a passar fome. Bom, e aí então o que vai acontecer? A gente vai ter um incêndio no Pelourinho. Esse incêndio vai encorajar aí muitas pessoas das camadas populares a se rebelarem contra a coroa portuguesa e vão se organizar aí em diversas rebeliões. Inclusive o Pelourinho é um símbolo histórico atualmente na região da Bahia, justamente por conta da Conjuração Baiana e do incêndio que ocorreu ali. Bom, e aí então nós temos a formação dos Cavaleiros da Luz. Quem seriam esses Cavaleiros da Luz? Intelectuais, membros aí da elite,
que estavam dispostos a lutar contra o domínio da coroa portuguesa no território brasileiro, principalmente na região da Bahia. Então, entre eles, a gente tem o Cipriano Barata, o Augustinho Gomes, o Francisco Muniz Barreto e o Inácio Siqueira Bulcão. Eles eram intelectuais que eles estudavam muitos dos filósofos iluministas e eles queriam aí mudanças dentro da sociedade brasileira. Bom, então o que vai acontecer? Em agosto de 1798, começaram aí a aparecer em alguns lugares públicos de Salvador pasquins, que eram registros aí escritos que anunciavam o rompimento de uma revolução. Esses escritos, eles estavam convocando a população para uma rebelião que era marcada no dia 28 de agosto. Basicamente, não foram nem um pouco discretos. Então, como a letra desses manuscritos não estavam disfarçadas, o soldado Luiz Gonzaga das Virgens acabou sendo preso como o autor desses pasquins. Bom, e aí então a gente tem algumas consequências dessa conjuração. Por quê? O que vai acontecer? Com os pasquins incentivando a população para se revoltar, vão ser feitas aí inúmeras denúncias, tá? E várias pessoas acabaram sendo presas. Na maioria, quem foi preso foi os soldados, os alfaiates, os escravos, que acabou dando origem para os outros nomes da conjuração baiana, que era a conjuração dos mulatos ou conjuração dos alfaiates. Todas as vezes que vocês verem alguma questão falando da conjuração dos mulatos ou dos alfaiates, vai estar se referindo à conjuração baiana. Bom, gente, quais eram os objetivos dessa conjuração baiana? Primeiro, eles queriam proclamar a independência da Bahia e formar então uma república. Eles queriam abolir a escravidão, eles queriam a abertura do porto de Salvador para navios de todas as nações. Eles queriam uma reforma tributária sem pesados impostos ao povo e à burguesia comerciante. Então, eles queriam diminuir os impostos para essas classes. Eles queriam também o aumento do soldo dos militares, que era a compensação que os militares ganhavam. Eles queriam a liberdade nas relações econômicas, tá? Tanto internamente na região como externamente com outros países. Lembrando que o Brasil era colônia e estava sujeito ao pacto colonial, ou seja, o Brasil só podia comercializar com Portugal. E nós temos aí uma maior participação das camadas mais pobres da população dentro das atividades políticas, como, por exemplo, a possibilidade de eleger e serem eleitos. Então, é uma revolta que tem objetivos muito sociais, que engloba a sociedade como um todo e não só a elite. Bom, e aí então a gente tem algumas mudanças de planos. Por quê? O movimento, ele começou com aqueles Cavaleiros da Luz. E aí o movimento foi ganhando muita força e adesão popular das camadas mais pobres. Isso acabou desagradando os Cavaleiros da Luz, que era uma elite na região, que eram contrários a essas ideias muito sociais. E aí os Cavaleiros da Luz se retiraram do processo. Mas a sementinha da revolta, da revolução já estava plantada e o movimento deu continuidade com um caráter mais popular. E aí então o que vai acontecer? O movimento ele vai seguir em frente sob a liderança de alguns representantes dos setores populares. Então a gente tem aí o Lucas Danta, o Manuel Faustino, o Luiz Gonzaga e o João de Deus,
que vão ser aí alguns líderes desse movimento. Então a gente vai ter entre essas lideranças escravos, ex-escravos, pessoas das camadas realmente mais pobres. E aí então vem a denúncia. O que vai acontecer? Alguns soldados vão denunciar os locais de reunião dos conjurados e o governo português ele vai prender os seus líderes. Como o movimento estava ganhando um caráter muito popular, alguns membros da elite e até alguns soldados não aceitavam esse movimento. E aí então eles acabaram fazendo as denúncias para a coroa portuguesa, para os representantes lusos no território da Bahia. E aí os conjurados vão acabar sendo presos. Bom, e aí o que vai acontecer? Basicamente com relação às punições, a gente vai ter os 2 primeiros que vão ser enforcados e lacerados, além aí dos soldados Lucas Dantas e o alfaiate Manuel Faustino. Então, basicamente, o destino deles vão ser o mesmo destino do Tiradentes. Eles vão ser enforcados e eles também vão ser aí basicamente esquartejados para servir de exemplo. Bom, gente, pensando aí nessas questões, vamos ver as principais diferenças entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Então, a causa da Inconfidência Mineira foi a cobrança de impostos por meio da derrama e o descontentamento da população com a coroa portuguesa. No caso da Conjuração Baiana, a causa foi a alta dos preços dos alimentos, a fome da população e o descontentamento da população local com a coroa. As camadas sociais que participaram da Inconfidência Mineira, membros da elite mineradora, oficiais e padres. No caso da Conjuração Baiana, trabalhadores livres, artesãos, soldados, alfaiates, pedreiros, escravos, entre outros. Propostas aí. A proposta da Inconfidência Mineira era provocar uma revolta que deveria se espalhar nas outras vilas da região de Minas Gerais. A capitania seria declarada livre de Portugal e seria proclamada uma república em São João del Rei, que seria a capital. No caso da Conjuração Baiana, a gente tem a separação da Bahia de Portugal e formar uma república popular com a participação das populações mais pobres, libertar os escravos e instituir direitos iguais para brancos, mestiços e negros. E qual foi o resultado? Então, na Inconfidência Mineira, a meta dos rebeldes não foi alcançada, todos os conspiradores receberam pena de morte, mas somente Tiradentes, que era o mais pobre do grupo, acabou sendo realmente condenado à morte, foi enforcado e esquartejado. No caso da Conjuração Baiana, a meta dos rebeldes também não foram alcançadas. Os principais participantes da conjuração foram presos, os 4 líderes principais foram enforcados e esquartejados e a elite envolvida foi perdoada. Bom, gente, vendo aí as diferenças entre um e outro, foram 2 movimentos importantes no território brasileiro, fica aí para vocês pensarem. Por que na nossa sociedade hoje a gente lembra tanto da Inconfidência Mineira e tem um feriado dedicado a Tiradentes e a gente não fala sobre a Conjuração Baiana e não existe nenhum feriado nacional que lembre daqueles líderes que foram enforcados e esquartejados? Fica aí para vocês refletirem um pouco. Bom, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima.